Ele é um dos maiores e mais versáteis autores da atualidade. Você conhece? Precisamos falar sobre Neil Gaiman. Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fleur de Lune. O Neil Gaiman é um dos autores mais comentados atualmente, não só pelos seus livros, alguns muito famosos como Coraline e Deuses Americanos, que inclusive vai virar uma série em breve, mas também pelos seus trabalhos como roteirista de peças e filmes, e principalmente pela sua atuação no mundo dos quadrinhos, como no clássico Sandman. Com o objetivo de divulgar e enaltecer o trabalho do autor, a Editora Intrínseca propôs uma ação aos parceiros. E além das resenhas das obras dele, publicadas pela editora, que vão ao ar agora no final de abril e no início de maio, eu resolvi fazer um super especial, um verdadeiro dossiê, não só sobre a obra, mas também sobre a vida do autor. E para me ajudar nessa missão, eu convidei dois amigos que também são fãs de Neil Gaiman. Vamos lá! Neil Gaiman nasceu em 1960 na Inglaterra e ele descobriu o amor pela literatura ainda muito novo, principalmente através das obras do C.S. Lewis, do Tolkien e do Edgar Allan Poe. Ele começou a carreira como jornalista freelancer e nessa época ele foi até crítico de histórias em quadrinhos. Mas logo ele descobriu que tinha um talento especial para criar narrativas e universos fantásticos e se tornou escritor e roteirista. Aos 20 anos ele publicou seu primeiro trabalho, Violent Cases, e foi aí que começou uma parceria com um dos seus mais longos parceiros, que é o Dave McKean, que é um ilustrador britânico muito conhecido nos Estados Unidos, principalmente por ter desenhado o Asilo Arkham. Mas foi só através de Sandman, que é um roteiro original do Neil Gaiman, que os dois ficaram mais conhecidos e foram eternizados na mente dos fãs de quadrinhos. Juntos, ele e o Dave foram trabalhar para DC Comics e, além de ressuscitar a personagem Orquídea Negra, eles também passaram a participar de histórias isoladas do Monstro do Pântano e de Hellblazer. Depois de entrar no universo dos quadrinhos, o Gaiman partiu para a literatura infanto-juvenil e algumas de suas obras foram adaptadas para televisão, cinema e até ópera, e ganharam vários prêmios. Ele substituiu o Alan Moore em Miracle Man e também escreveu o romance fantástico Belas Maldições em parceria com Terry Pratchett. Além disso, ele também escreveu contos para a série Angels and Visitations, que mais tarde recebeu o nome de Fumaça e Espelhos e foi parcialmente adaptada para a série Criaturas da Noite, que é um quadrinho, que é este quadrinho aqui, ó. Nos anos 2000, ele adaptou para o inglês o anime Princesa Mononoke, que é um dos mais famosos no Japão e um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema de lá e que só perde para o Titanic. Nos últimos anos, ele tem se dedicado aos romances, tanto para o público infantil quanto adulto, e ele publicou obras como Coraline, Deuses Americanos, Lugar Nenhum, O Oceano no Fim do Caminho e, mais recentemente, Mitologia Nórdica. Já nos quadrinhos, ele também trabalhou em duas séries para Marvel Comics, 1602 e Eternos. Mas a sua maior dedicação, além dos livros, tem sido o cinema. Em parceria com o Roger Avary, ele roteirizou Beowulf, participou das adaptações de Stardust e de Coraline, e mais recentemente ele escreveu Máscara da Ilusão, que foi dirigido pelo Dave McKean. Ele é casado com a Amanda Palmer, que é dona de umas sobrancelhas assim meio peculiares, e que ela já teve uma banda. O nome da banda dela era Dresden Dolls, e ela também foi estátua viva, se apresentava na rua vestida de noiva. E eles se casaram duas vezes, uma em 2010, num flash mob que a Amanda organizou em comemoração ao aniversário de 50 anos do Gaiman, e outra em 2011, que essa sim teve validade jurídica, que foi numa cerimônia totalmente improvisada na casa de amigos. E agora a gente vai falar um pouco sobre as obras do autor, e nessa parte eu vou chamar os dois amigos para me ajudarem, que é o Kiliano e a Natália. Essa é a Natália, esse é o Kiliano. Olá. Olá. O Kiliano disse olá. A gente vai falar um pouco sobre a obra do Neil Gaiman. A gente vai começar por Deuses Americanos. Deuses Americanos foi um dos primeiros livros que eu li do autor, foi um dos que eu mais gostei. Ele vai contar a história do Shadow, que é um cara de mais ou menos 30 e poucos anos, que ele passou os últimos anos preso, e quando ele sai da prisão, a única coisa que ele quer é encontrar a esposa dele, a Laura, e continuar vivendo a vida dele. Mas aí ele descobre que a Laura morreu num trágico acidente, tipo, no dia dele sair da prisão. E sem perspectivas, ele acaba trabalhando pra um cara muito estranho, muito bizarro, chamado Wednesday. O livro é mais ou menos uma mistura de road trip com mistério, um pouco de suspense, muita fantasia. E o Neil Gaiman vai trazer um livro cheio de referências variadas a deuses e mitologias. É muito interessante, eu gostei bastante. Foi um dos livros que fez eu realmente me interessar de verdade pela narrativa do autor, apesar de eu já ter ouvido falar dos quadrinhos. O primeiro romance publicado pelo Gaiman foi publicado em 1997, que foi O Lugar Nenhum. Ele passou por várias adaptações. Na verdade, ele é uma adaptação de um roteiro que o Gaiman escreveu para TV, e ele chegou aqui no Brasil numa edição definitiva, que foi considerada a favorita pelo autor,
que é publicada pela editora Intrínseca. Na trama, o personagem principal é o Richard e ele tem a vida dele transformada a partir do momento que ele ajuda uma jovem que estava ferida na calçada. Do dia pra noite, ele passa a ser praticamente invisível, tudo que ele conhecia, ele não tem mais trabalho, ele não tem mais onde morar, e ele vai conhecer a Londres de baixo e descobrir que tem uma diferença entre a Londres de cima e a Londres de baixo, e lá ele vai conhecer personagens e cenários mirabolantes que vão fazer com que a Londres de cima pareça só um lugar cinza, feio e escuro. Agora a gente vai falar um pouco sobre Sandman, que é um dos quadrinhos mais conhecidos do Gaiman. O Kiliano, grande fã de Sandman, vai falar pra gente um pouco sobre isso, porque eu não saco nada, ele tá tentando me emprestar há algum tempo, não é mesmo? Mas como é que a gente faz? A gente não faz. Watchmen, Sandman, muita coisa aqui. É difícil já tempo pra ler isso. É complicado. Sandman são 4 encadernados. É um quadrinho dessa grossura, basicamente. Então, Sandman conta a história dos perpétuos, que são 7 perpétuos, vou ver se consigo lembrar o nome de todos, né? Que é o Devaneio, Desencarnação, Desejo, Delírio, Destino, Destruição e Desespero, já falei? Não. Não, desespero. São 7 aí. E até um pouco difícil assim falar o que é Sandman e o que ele conta, porque ele tá acompanhando a história dos perpétuos e como eles encaram a humanidade, como é o relacionamento entre eles mesmos e como é o relacionamento dele com outras criaturas e entidades desse universo, sabe? Então Sandman não tem necessariamente uma história linearzinha, tudo certinho. Ele conta várias histórias que acontecem nesse mundo. O importante é como é aquele relacionamento entre os perpétuos, como cada um é tão bem construído, é tão interessante, ele consegue fugir tanto do clichê do que é esperado ali entre aqueles personagens, sabe? É difícil você realmente recomendar Sandman, porque ele tem muitas histórias memoráveis, a maioria delas não tem ligação alguma uma com a outra, sabe? Um fã de Sandman, ele tem lá os seus personagens preferidos, ele tem lá os seus perpétuos preferidos também. Algumas histórias continuam em capítulos futuros, outras nunca mais e te deixam Elas triste se pra perdem caralho. naquele limbo, assim, que você fica tipo, e aí? E agora? Ô Natália, até falando algumas recomendações pessoais, assim, qual dos perpétuos assim, você gosta mais? Ou tem alguma história memorável? Eu gosto bastante da Delírio, né? Mas eu acho que a Desejo, eu também gosto bastante da Desejo também. Eu acho que ela tem aquele negócio dela meio andrógeno e ela faz o que ela quer e é isso aí. Eu adoro o Destruição. Sim, Destruição é sensacional, ele é Nossa, verdade. acabei de lembrar que realmente ele é incrível. Meu Aquele Deus. momento que a pessoa gosta do caos, ela gosta da destruição. Não, esse é o ponto. Exatamente não é isso, entendeu? É outra história. Ué. Não pode dar spoiler, entendeu? Porque é muito Aí fica bom. aí você que não leu, você fica assim com a mesma cara que eu, se questionando o que tá acontecendo aqui. Mas Tudo eu vou... É tão grande que eu acho que vale a pena contar uma coisinha ou outra. Eu quero comentar sobre um dos trechos que eu acho mais interessantes, que é quando fala um pouco mais sobre a Desespero, sabe? A Desespero ele tem uma aparência de uma mulher e ela tem um anel com uma garra que meio que ela se mutila em alguns momentos, sabe? Só que tem uma cena em específica em que ela tá no mundo dela, cada um tem o seu próprio plano, né? E uma das coisas que eu mais gosto é quando mostram o plano da Desespero. E nesse plano, ela tá olhando para vários espelhos. E dentro de cada espelho tem um ser humano que tá olhando para algum espelho em um momento de desespero. Então ela tá nesse plano e ela vê várias imagens de pessoas olhando para espelhos em momentos desesperadores. É exatamente o momento que você vai fazer uma reflexão sobre seus próprios desesperos, olhando para o espelho e a Desespero tá do outro lado no plano dela assistindo você. É um negócio tão curto, sabe? Uns 3, 4 quadrinhos num livro dessa grossura e acaba marcando a gente em algum ponto, sabe? Então, cada pessoa que gosta de Sandman acaba pegando alguma parte ali em particular pra poder se afeiçoar, né? Só concluindo, uma coisa que eu acho muito legal nele também é o fato de como ele tem maturidade para poder escrever uma história, em não usar violência, em não usar gore, essas coisas assim, em momentos desnecessários. 99% dos problemas do Sandman ele vai resolver conversando. Às vezes, por exemplo, ele fala, agora eu vou resolver esse problema. Ele pega aquele capacete, vai aquele elmo e fala, agora eu vou resolver esse problema. Você pensa assim, próximo quadrinho vai ter o quê? Página dupla, né, de puração. Aí chega lá e quebra a sua expectativa e o negócio é filosófico, reflexivo. Que ele puxa uma cadeirinha e fala assim, aqui, jovem, vamos conversar, vamos conversar. né? Vamos trocar uma ideia aqui. Isso prova assim que o Neil Gaiman ele tem uma maturidade porque ele sabe quando usar violência no quadrinho e quando não usar. Aí que tá. Adaptações pra cinema, pra televisão, são coisas assim que me preocupam muito. No caso de Deuses Americanos, mostrou o elenco, eu vi fotos do elenco e o pessoal tava reclamando, os personagens gordos foram cortados. Aí eu fico pensando nessa questão de representação.
A Desespero, ela é gorda, ela é uma mulher gorda nua, entendeu? Que é outra coisa que se isso acontecer no cinema, isso não vai rolar. Vamos torcer, né? Mas... eu já... Não vai dar certo, enfim. Eu talvez fique um pouco meio esperançoso, porque o começo da HQ, ela dá pra fazer um arco. Sandman, as histórias mais memoráveis... Um dos personagens mais memoráveis é o Imortal, né? Basicamente na história tem um cara num boteco, que ele tá bêbado, tagarelando pelo ar e desafia a morte, sabe? Se eu fosse imortal... Coisa simples, né? A pessoa chega e fala assim aqui... Vou te desafiar, vou desafiar você. Não, mas ele tava só num papo de bar com os amigos dele. Só que ele não sabia que a morte estava lá ouvindo ele. Coisa normal, né? Isso pode acontecer. O New Gamer. E ele dá imortalidade pra esse cara. E esse cara aparece em várias histórias subsequentes. Isso acontece no primeiro encadernado. E, se eu não me engano, a última história é dele. Sabe? E é um personagem que eu gostei aquele muito. Senso de continuidade maravilhoso. Sentiment incrível. É melhor não ficar falando aqui porque, tipo, é muito HQ, é muito texto mesmo. Só que vale a pena cada sílaba, assim. Menos as histórias de Shakespeare. Elas são muito cultuadas. Não, tem que ler, não adianta. Quem gosta de Shakespeare deve gostar. Eu sinceramente não gostei, o Douglas não gostou. Você gostou? Eu achei interessante. Douglas é um amigo nosso, tá? Se você não conhece o Douglas, ela acabou de dizer aqui. O Douglas é um amigo famosa, assim, nossa. Olha, mas se você leu o Watchmen, você que tá me vendo, você leu o Watchmen. Você que tá me vendo. Você leu o Watchmen. E é mais ou menos parecido com os contos do Cargueiro Negro, sabe? Tá lá, você tem que ler. Mas é meio chatinho. Mas vai, tem que ler. Vai dar tudo certo. Antes da gente continuar falando sobre outros livros do autor, eu quero mostrar alguns que eu tenho aqui. Eu falei de Deuses Americanos e esqueci de mostrar. A Intrínseca me enviou esse daqui, que foi considerada também a edição favorita do autor. Ele é muito bonito, tem material exclusivo, tem mais material, ele tem mais páginas que a outra edição publicada anteriormente. E também tem aí um prefácio muito bacana do Neil Gaiman. Além dos livros publicados pela Intrínseca, eu tenho esse daqui também, que foi publicado pela editora Rocco, pelo selo Fantástica Rocco, que é o Criaturas Estranhas. São histórias selecionadas pelo Neil Gaiman, são vários contos que têm criaturas estranhas. A resenha tá no ar no site, eu vou deixar no card e também no box de descrições. É muito bacana porque ele conta no início desse livro como ele se apaixonou por essas criaturas fantásticas, por que ele gosta tanto de criar narrativas com criaturas sobrenaturais, estranhas e esses universos mais sombrios que ele cria. E eu achei muito bacana conhecer um pouco mais sobre esse processo criativo do autor, e é um livro que eu também recomendo bastante. Agora falando sobre um livro do Neil Gaiman que eu não sei nada, que eu ainda não li, mas que a Natália leu e vai poder falar pra gente, que é O Oceano no Fim do Caminho, que também é um livro muito comentado do autor. Eu acho a história super bonita, sabe? E eu gosto muito do personagem principal ser uma criança, porque as coisas fantásticas que vão acontecendo ao redor, você não sabe bem se elas são verdade, realidade, ou se elas fazem parte do imaginário da criança. Durante a narrativa, você vê vários personagens, várias situações e coisas que, na verdade, elas são metáforas, sabe? Metáforas do personagem principal. O próprio oceano é uma metáfora, né? As três mulheres que cuidam dele são representam fases da vida. Tudo ali naquela história ali se encaixa, né, nessa solidão que o personagem principal sentia, né, quando ele era criança. É um livro, assim, fantástico. O que eu senti, eu não consigo passar para as pessoas só explicando o que eu li no livro, entendeu? Tipo assim, você precisa ler esse livro. Deuses Americanos, inclusive, você falou do Oceano no Fim do Caminho, lembrou um pouco também. Eu acho que é uma coisa característica da narrativa do Gaiman. É aquele livro meio que ou você ama ou você odeia, porque você gosta dele, aí você gosta das referências dele, só que às vezes você não sabe explicar pra outra pessoa por que você gostou desse livro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as curiosidades da vida do Neil Gaiman. O Neil Gaiman tem uma biblioteca fantástica no sótão da casa dele, que é aquela biblioteca de dar inveja em qualquer pessoa. Eu vou botar algumas fotos aqui pipocando aqui na tela. Aqui. O Neil Gaiman narra os próprios audiobooks dele. Um dos quadrinhos mais polêmicos do Neil Gaiman foi uma leitura das passagens da Bíblia. Quando ele era jovem, ele teve uma banda punk. Né? Ingleses, né? Ele é chegado numa coisa underground, assim. Quando ele era jovem, ele teve essa banda punk aí. E é isso, esse foi o super especial sobre o Neil Gaiman, não só sobre a vida, mas também sobre a obra dele. E eu quero agradecer a Natália por ter participado com a gente. A Natália, ela escreve pro site Nod8, eu vou deixar aqui na descrição o link. Muito obrigada, Natália. Eu que agradeço. E eu também quero agradecer ao Kiliano, que ele tem um canal muito legal sobre games, que é o 365 Indies. Também vai ficar aqui no box de descrições. Você quer fazer um jabá, Kiliano? Fazer um jabá aí pra gente. Jabá é bom. Eu tenho um canal sobre jogo independente, eu falo algumas coisas sobre desenvolvimento de jogo, sobre
São muitas coisas legais, vale a pena dar uma olhada. São coisas legais, é um canal, você vai escrever, o que fala o seu canal? É um canal sobre coisas legais. Coisas legais. Sobre jogo independente, conteúdo independente também. É maneiro. Eu problematizo coisas. Ela problematiza coisas, também é muito legal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você tem algum livro pra indicar, quer falar sobre alguma obra do Neil Gaiman ou deixar alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Tchau!